Olá, eu sou Frederic Metti, diretora acadêmica de pós-graduação da SPM, e você está no Voz Executiva, videocast da SPM no Conar. Neste episódio receberemos Thalita Santos, CEO da GTEX, para falar sobre sucessão familiar nas empresas. Seja bem-vinda ao Voz Executiva, Thalita. Obrigada, Fred. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então, Thalita, você é filha de um dos fundadores da GTEX e antes de assumir o cargo de CEO em 2023, passou por diferentes áreas da empresa. De que forma essa visão mais ampla, mais 360 sobre o negócio contribuiu para você lidar com os desafios dessa posição? Eu sabia que essa posição ela seria muito desafiadora. E com certeza o histórico de conhecer a empresa mais a fundo, de poder participar de vários departamentos de forma mais integrada, de forma mais construtivista, ia me ajudar em todo esse caminho. Eu passei pela área de RH, passei pela área de operações, passei pela área de comunicação, e isso foi construindo a Thalita dentro daquele momento. Porque eu não gostaria, em nenhum momento, de estar nesse lugar por ser apenas filha do dono. Eu gostaria realmente que as pessoas me vissem como uma liderança, possível liderança em ascensão. Então, tudo isso contribuiu muito, principalmente com o relacionamento com essas pessoas, né? O relacionamento com esse time. Eu sempre parti para esse molde de fazer as coisas colaborativamente. Então, foi muito importante para mim. Claro, eu acho que sempre é essencial conhecer os desafios Sim. para depois conseguir ajudar a tomar decisões, a encontrar soluções, né, Thalita? Com certeza. E antes de assumir essa posição de CEO, como você disse, você passou por diferentes áreas, mas você atuou como diretora de RH da empresa. Quais foram os principais aprendizados que você teve nessa função de recursos humanos? E essa experiência na área de RH te fez ver a área como estratégica para a organização? Sim, sempre foi importante a RH para dentro da GTEX. Por quê? Porque nós sempre tivemos o pensamento de que as pessoas é que constroem o dia a dia da empresa. A empresa é feita por pessoas. E esse meu lado de entender e querer conhecer as pessoas, de ter uma escutativa, fez com que esse meu momento do RH, onde ali eu consegui entender a importância de bons cursos, de treinamento, de compreensão dos perfis de cada pessoa, de cada colaborador, então me ajudou muito a construir a base estratégica para a GTEX, que justamente está pautado em ter bons momentos e boa integração entre essas pessoas. Então, para mim, o RH ele sempre foi estratégico e ele continua sendo estratégico. Claro que com os nossos desafios de poder entender o que essas pessoas querem a cada momento. Mas tem sido bastante desafiador e bem interessante. E falando um pouquinho agora de outra área que também você perpassou nessa sua experiência antes de assumir o cargo de CEO. Então, aos 25 anos, incrivelmente, você tocou o processo de reestruturação financeira da GTEX. E aos 36 anos, assumiu o cargo de CEO. O quão desafiador foi assumir esses papéis tão importantes tão cedo? Eu acho que o ponto fundamental que a gente precisa entender é que ninguém faz nada sozinho. Então, junto com essa questão de trabalhar em conjunto com as pessoas, eu acho que o meu papel fundamental sempre foi em poder integrar. Então, uma gestão, uma reestruturação financeira, com certeza ela é feita com todas as áreas. Ela é feita com todos os departamentos, com todas as pessoas, pensada em um único objetivo. Então, passar o propósito para essas pessoas e focar naquilo que efetivamente a gente precisa foi o caminho que eu busquei e que assim todos nós conseguimos construir essa virada estratégica para dentro da empresa. E com isso fui crescendo, né? Foi um momento bastante interessante para a empresa, porque todos nós fomos crescendo e claro que me deu base para justamente aos 36 anos conseguir assumir a cadeira de CEO, porém com esse mesmo pensamento. Nós temos que fazer o trabalho em conjunto. Então, eu costumo dizer que eu sou apenas uma facilitadora dos processos, sou apenas uma facilitadora das pessoas, dos grupos estratégicos, né? Eles precisam trabalhar em conjunto. Tirar a visão departamentalizada que a empresa já teve um dia
e assumir que nós vamos sim conseguir resultados melhores, mas quando nós trabalhamos juntos. Então esse sempre foi o nosso objetivo. Que bacana, Thalita. Eu acho que conseguiríamos descrever vários soft skills que a gente fala de um líder hoje. Eu acho que essa experiência que você traz aqui pra gente justamente contribuíram para te ajudar a ser a líder que você tem hoje, enxergando essa colaboração, né? Com certeza, com certeza. Um ponto importante, né, é essa questão da departamentalização. A gente percebe que as empresas elas acabam sofrendo muito por conta de departamentos que entendem que elas trabalham sozinhos, isolados, apenas para um objetivo. Então, eu acho que um grande traço da minha gestão foi justamente conseguir unificar isso, criar grupos de trabalho. Então, com certeza, isso é um soft skill interessante, porque as pessoas elas precisam ser resilientes e elas precisam ser cada vez mais entendedoras e entender até onde a outra pessoa pode chegar. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu falo muito do líder ambidestro, né? Eu falo muito das pessoas serem ambidestras. Então, por que não? Você tem o seu resultado operacional, as suas metas, mas você também tem que ter o seu soft skill, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que saber entregar, conseguir fazer com que as pessoas entendam o seu problema. Então, esse realmente é um grande direcional estratégico que a gente precisa ter, falando de RH, falando como CEO, falando como liderança no geral. Excelente. E dentro desse contexto de pensar em trabalhos em equipe, colaboração, cooperação, que você teve de aprendizado nesse relacionamento entre diferentes gerações? Então, cada vez mais isso é uma temática bem discutida no ambiente corporativo, que é esse conflito geracional. O que você aprendeu e como você lidou com isso e tem lidado até hoje? Conflito geracional sempre foi algo que dentro da empresa a gente teve que cuidar. Afinal de contas, era uma sucessão dos meus pais para mim. Temos pelo menos 30 anos de diferença. Então, aqui a gente já fala que são gerações diferentes. Porém, eu tive que, com certeza, ler e entender o que eles fizeram, respeitar tudo o que eles fizeram para poder construir e trazer coisas novas. Então, nós falamos muito dentro da empresa. Nós não queremos esquecer do passado. Na verdade, nós temos que valorizar o passado. Mas nós precisamos trazer o futuro para o presente. Nós precisamos construir hoje as bases para o futuro. E, com certeza, passar pelo RH e entender que as pessoas elas são movidas com propósito, isso fez com que eu conseguisse unir as gerações em um único propósito. Então, qual é o grande objetivo da empresa? O que nós acreditamos, né? Nós queremos cuidar das famílias brasileiras. Então, nós saímos de uma empresa que era apenas produto de limpeza, que era algo transacional, para uma empresa de cuidado. Então, cuidar das famílias brasileiras, cuidar do lar dessas famílias. Então, esse foi o nosso foco. Com esse propósito, a gente conseguiu juntar as gerações e, com certeza, ter o equilíbrio daquilo que cada geração vê como qualidade de vida e tudo mais. E assim a gente conseguir construir essa empresa para o futuro. Vai ser sempre um desafio, mas se a gente conseguir pautar a liderança no propósito, ela é um caminho que tem dado certo. Eu acho, Thalita, muito bacana esse teu depoimento. Isso vem muito em voga na pauta que a gente sempre traz de como inovar dentro de uma empresa que tem uma história, tem uma cultura. Perfeito. E isso passa muito nesse processo de empresa com sucessões familiares. Então, você trazer essa visão inovadora, mas sem perder o histórico, a essência que já foi construído, né? Perfeito. Então, muito bacana. E desde que você se tornou CEO, acredito que você teve que fazer uma série de mudanças na organização, como você mesmo trouxe agora, todo esse cuidado de como fazer essas mudanças, mas sem perder o legado que seus pais deixaram. E o que você fez na prática para construir a sua identidade como líder, sem perder essa essência da história? Eu sempre trouxe essa questão de construir um propósito. Então, para mim, a essência da Thalita foi entender qual era o propósito da empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a liderança foi, vamos entender qual é a cultura da empresa? E assim eu fui buscar, né? Eu trouxe
com um time externo que conseguiu me ajudar com entrevistas com os parceiros externos, com o nosso time, com os colaboradores. E assim eu fui entender qual é o propósito da GTEX. Então, quando a gente trabalhou no propósito, quando eu fui e mergulhei nesse sentido, eu trouxe para minha liderança essa questão de, olha, vamos trabalhar em conjunto. Vocês são as pessoas mais conhecedoras do dia a dia de vocês. Se a gente não trabalhar para esse propósito, alguma coisa vai sair errado, com toda certeza. E o poder colaborativo. Então, eu acho que a grande assinatura que eu estou trazendo para a minha gestão é trabalhar colaborativamente e para um propósito em conjunto. Então, sempre foi a minha busca como liderança, como líder. E é muito interessante porque nesse momento que eu estive fora, porque eu estive em licença maternidade e tudo mais, quando eu voltei, eu percebi que as pessoas, elas perderam um pouco isso e agora eu estou resgatando. Eu falei, não, nós não podemos perder o nosso propósito. Vamos todo mundo resgatar o porquê que nós estamos aqui. Então, esse, com certeza, vai ser o meu desafio de conseguir penetrar neles o dia a dia e conseguir construir esse futuro. E, na verdade, a construção do seu legado em cima de um legado que você já recebeu, né? Com certeza, sem perder e sem valorizar esse legado que foi muito importante. Afinal de contas, foram 50 anos de sucesso, né? Entre altos e baixos, como toda empresa, mas estamos aqui. Então, eu acho que agora é um grande desafio conseguir dobrar, triplicar e continuar crescendo. E a GTEX tem utilizado IA e outras tecnologias para questões ligadas ao RH, como recrutamento, retenção ou desenvolvimento e seleção. Qual a forma que vocês têm utilizado essas tecnologias? E eu acho que eu já vou aproveitar e puxar o gancho para outra dúvida. Até que ponto você, Thalita, como pessoa e profissional, você enxerga isso a favor ou contra aquilo que vinha sendo realizado? Olha, eu acho muito importante quando as pessoas falam de IA, porque parece uma coisa simples. Conecta o IA e tá tudo certo. Não é simples. Na verdade, primeiro, qualquer tecnologia precisa de pessoas e de processos. Se você não tem uma empresa que tem os seus processos bem desenhados, que tem suas políticas bem desenhadas, você vai colocar um IA aprendendo uma bagunça. Ela não vai aprender nada, ela não vai te trazer inovação. Então, o meu foco total é, vamos fazer os nossos processos, vamos desenhar os nossos processos e aplicar o IA, sim, em processos mais maduros, que já estão estruturados. Então, hoje a gente tem buscado, sim, né, um momento de onde nós vamos colocar, mas o meu foco principal é, vamos desenhar os nossos processos, para a gente conseguir ter o IA no momento certo e na qualidade correta, porque senão ela não vai trazer nada para a gente. Então, o meu ponto é que nós precisamos cuidar das pessoas no final das contas, porque são elas que vão alimentar a IA. Então, processos, pessoas, aí sim, tecnologia. Sim. E, de forma geral, na operação da GTEX hoje, vocês têm utilizado alguma ferramenta? Porque muito se fala, a IA vai substituir capacidade de trabalho, algum tipo de mão de obra. Como vocês têm lidado com isso dentro da GTEX? A GTEX é uma empresa enxuta, então a IA vem para ajudar com certeza, né? Eu acho que ela, como uma boa integradora de processos, ou até mesmo na hora que ela traz documentos e facilita, né, você conseguir enxergar e analisar um documento, ela com certeza ela é uma ótima ferramenta. E a gente tem utilizado muito para isso, né? Então vamos fazer, para a gente não errar, então vamos trazer a IA para ser a nossa assistente e analisar o dia a dia. Trabalhar junto com a gente, não são coisas separadas. Não são coisas separadas, né? As pessoas, às vezes, elas ficam com uma dinâmica muito operacional e elas param de pensar em como fazer melhor. Então, o grande objetivo é, vamos tentar diminuir esse operacional e fazer as pessoas pensarem, continuarem pensando no melhor da empresa. Então, esse é o nosso grande objetivo. E, claro, a gente precisa de informação mais rápida. A GTEX, ela sempre
sempre focou em ter informação e dar informação. Nós somos uma das empresas que mais investiu em dashboard, em informação estratégica, em informação atualizada, em conexões. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando todas essas informações, estamos ensinando uma IA, agente própria, para efetivamente ela conseguir trazer de uma forma rápida as informações. Para ela já vir no processo já existente da No GTEC. processo já existente, nos dados já existentes, que no final são computados através das pessoas. Então, ela tem que ser estratégica, mas ela não vai substituir as pessoas. Sim. Muito pelo contrário. Agora, as pessoas elas precisam ser educadas de como usar a IA. Isso com toda certeza. Eu já estava pensando aqui como boa educadora. Isso daí. Essa ia ser a minha próxima dúvida. Porque cada vez mais, aproveitando que a gente estava falando de conflito geracional. Então, se a gente entrar na operação, cada vez mais a gente tem diferenças geracionais ali no dia a dia da empresa. Sim. E tem estudos que mostram que a diferença de idade geracional está reduzindo. Que antigamente, para a gente mudar de uma geração para outra, eram 15, 20 anos, agora são 5, em função da tecnologia. Perfeito. E os jovens hoje chegam prontos, sabendo de tudo. Pelo menos leu em algum lugar ou a IA mostrou o que faz, né? Ou vê a tecnologia e aprende a mexer nela em 5 minutos. Agora, as gerações mais antigas têm essa dificuldade. Sim. E como vocês na GTEX têm lidado com essa educação, essa literacia? Porque a gente vem conversado muito sobre isso na educação continuada. Então, que a IA é muito importante, mas literacia de IA é mais importante ainda. Então, como vocês têm feito isso? Olha, eu vou te falar que é uma questão que nós teremos que resolver juntas. Porque eu acredito muito que o trabalho em conjunto das duas gerações, elas são importantes. Porque, primeiro, você precisa aprender a fazer boas perguntas. Sim. E a experiência das pessoas mais velhas... Que é o questionador, do né? questionador é importantíssimo. Porém, a facilidade de conhecimento, de aprendizagem, que a nova geração tem, com certeza facilita também a agilidade dos processos. Sim. Então, como a gente... Esse é o nosso grande desafio. Vamos juntar, não existe... É isso que eu falo, eu gosto muito de dizer, e não é fácil aplicar na prática, eu não estou dizendo que é fácil, afinal de contas, nem tudo eu consigo, o que eu estou falando aqui, eu efetivamente estou conseguindo aplicar, mas é o meu sonho. É o meu sonho aplicar isso, é justamente entender, as pessoas entenderem que se a gente conseguir que os jovens consigam fazer as perguntas corretas, que os mais velhos sabem, né, conhecem, tudo aquilo que eles já passaram, a gente vai conseguir ter uma boa integração e conseguir evoluir em conjunto. Então, eu digo que por esse processo que a GTEX tem de respeitar a história, então os mais jovens, eles entendem que efetivamente eles precisam buscar o seu líder mais velho para poder ter a orientação. E eu pretendo ser, né, esse grande exemplo, porque eu sou jovem, estou lá dentro, mas ao mesmo tempo eu falo para eles, gente, resiliência, vocês estão há 30 anos depois desse mercado, eles têm 30 anos a mais no mínimo de conhecimento que a gente, então vamos perguntar, vamos entender, né? Qual é a melhor pergunta para poder realmente desenvolver a IA e ela poder conhecer os processos? Então, acho que esse é o grande exemplo como líder que eu preciso passar para o meu time. Perfeito. Thalita, eu acho que é justamente isso, como enxergar as competências que cada um dentro da empresa tem e como ajudar eles nesse trabalho colaborativo para ganhar força. Perfeito, perfeito, é isso. Thalita, muito, muito obrigada pela participação. Acho que tivemos uma aula aqui sobre sucessão, sobre liderança, sobre visão. Fiquei mais sua fã ainda, então eu que agradeço. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, vamos junto aí desenvolver nesse novo momento que com certeza o mundo está passando. E conte com a gente também, viu? Com certeza.